É preciso uma agenda para transformar o mundo. Porque é preciso promover o desenvolvimento sustentável. Porque é preciso combater empenhadamente as desigualdades. Porque os nossos esforços têm que estar centrados nas pessoas e na dignidade humana. É preciso uma agenda para transformar o mundo. Porque é preciso assegurar os direitos humanos. Porque é preciso garantir paz e segurança. Porque é preciso erradicar a pobreza. Porque é precisa uma nova visão comum para a humanidade. Agenda 2030, um horizonte que nos convoca hoje. Portugal é desde o primeiro momento um parceiro convicto e empenhado das Nações Unidas na implementação da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Defendemos a partilha de responsabilidades e cooperação entre atores públicos e privados, entre Estados e sociedade civil, explorando sinergias, interdependências e soluções inovadoras para um objetivo ambicioso que só pode ser atingido em conjunto. Na sua visão para o país, Portugal identifica 6 prioridades. Portugal compromete-se com uma educação de qualidade para que todas as crianças, jovens e adultos, em condições de igualdade e com condições de sucesso, desenvolvam plenamente competências nas suas diferentes áreas de interesse. Trabalhamos para desenvolver um sistema educativo em que todos os cidadãos tenham voz, sejam envolvidos, reconhecidos e participem ativamente numa política mais inclusiva, equitativa e eficaz. No caminho para a transformação sustentável, Portugal defende uma educação para a cidadania, para formar e transformar as práticas de vivência em sociedade, sem estereótipos. Portugal compromete-se a acabar com todas as formas de discriminação e garantir a participação plena e efetiva das mulheres na sociedade. Por essa razão, implementamos planos de combate à violência doméstica e de género, assim como ações para promover a não discriminação na sociedade em geral. Para um Portugal sem discriminação de género. Portugal aposta no crescimento económico equilibrado e na coesão territorial e social, em harmonia com a adaptação e mitigação das alterações climáticas. Portugal assume compromisso como indústria moderna, empreendedora e sustentável, com o progresso e inovação tecnológicas, com a economia digital, com o investimento em infraestruturas sustentáveis e resilientes, alinhados na promoção da coesão territorial, na aproximação dos centros de produção de conhecimento às empresas, na criação de valor e incorporação de tecnologia para um Portugal mais inovador. Portugal afirma-se contra todas as formas de discriminação e desigualdades socioeconómicas, focados em combater a pobreza e a exclusão social, com especial atenção à primeira infância, reduzir desigualdades e elevar o rendimento das famílias, promover o acesso de todos os cidadãos a bens e serviços públicos de primeira necessidade. Queremos uma repartição de rendimentos mais equilibrada. Portugal está em linha com o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Estabelecemos metas ambiciosas. Até 2030, vamos reduzir as emissões de gases com efeito estufa entre 30% a 40%, face a 2005, perspectivando a neutralidade carbónica até 2050. Temos, para isso, estratégias de longo prazo. Integramos a adaptação e a mitigação nas políticas, orientações estratégicas e ações nacionais, reforçando a criação de empregos, produtos e serviços associados às tecnologias de baixo carbono. Um Portugal verde e sustentável. 4 milhões de quilómetros quadrados de espaço marítimo contínuo fazem do nosso país o maior estado costeiro da União Europeia. O mar está na história, na geografia e na identidade de Portugal. Empenhados na preservação e na utilização sustentável dos recursos e serviços dos ecossistemas marinhos. Nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar e com base na melhor ciência disponível, pugnamos pela defesa dos oceanos, a exploração sustentável dos seus recursos, com respeito pela biodiversidade marinha. Portugal reflete no seu primeiro Relatório Nacional Voluntário 2017 o firme compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os direitos humanos e o multilateralismo, mostrando afinal que 2030 é um horizonte que nos convoca já hoje. A Agenda 2030 é um desafio que respeita a todos, numa caminhada comum por um futuro melhor para nós e para o planeta, sem deixar ninguém para trás.
Boa tarde a todos. Retomamos a conferência comemorativa do 7º aniversário da Aliança ODS Portugal com o painel Cidades e Comunidades Sustentáveis, Conciliação, Rendimento, Qualidade de Vida e Natureza, com a moderação de Mário Parra da Silva, Presidente da APE, e que conta com a participação de Alexandra Paio, investigadora e professora de Arquitetura e Urbanismo no ISCTE-IUL, Carlos Gaivoto, Strategic Planning PT Network na Carris, Cristina Gouveia, diretora executiva da Liga para a Proteção da Natureza, João Afonso, membro da coordenação da Aliança ODS Portugal e diretor da Direção de Estudos e Planeamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e Luís Sherpa, diretor municipal da Câmara Municipal de Oeiras. Estou a constatar que temos uma baixa, não é? Esperámos, mas ele não apareceu. Não está por aí, não? Tá? Pronto. E o microfone também está? Tá. Ok. Bem, então, muito bem-vindos. Muito obrigado. Sabem que a seguir ao almoço todos sofremos um bocadinho de sida. Chama-se síndrome incontrolável depois do almoço. Sono. É essa síndrome, o sono. Ou seja, um dos grandes desafios de quem faz um painel a seguir ao almoço é acordar a assistência. Porque a assistência está naquele delicioso período pós-prandial, em que, enfim, e eu acho também, houve outra coisa que eu aprendi, que eu gostei imenso, dizia, a seguir ao almoço não se deve fazer nada que atrapalhe a digestão, porque senão depois as pessoas ficam mal dispostas e desagradável e tal. Não devemos tratar de assuntos agradáveis. Este tema deste painel é intrinsecamente agradável. Trata-se de, deixa lá ver se eu me recordo, à volta da questão das cidades e das comunidades, que é o ODS, que fala especificamente disso, não lembro qual é o número, 11, Sustainable Settlements, Human Settlements. É um termo curioso, Human Settlements, a gente traduziu por comunidades, mas não é inteiramente a mesma coisa. Human Settlements, ou então temos de pensar em que podem ser comunidades muito pequenas, não é? Por exemplo, há uma ilha, Pitcairn, que tem só 40 pessoas. É o sítio menos habitado do mundo. Deve ser muito divertido, devem ser todos primos, não é? Portanto, ali, como é que se mantém a família fora do governo? Não há muitas soluções, porque são só 40. Mas o tema mais pequeno é a conciliação e depois ligar isto com rendimento, qualidade de vida e natureza. Natureza é consigo. Muito bem. Este painel tem uma pré-história. Disse-me o Luís, isto é a continuação daquele painel que já fez, ou esteve, Alexandre, e foi um painel que gostámos muitíssimo, e como sou eu o moderador, o painel é totalmente desorganizado. Basicamente é assim, eu tenho constatado que esta coisa da ligação com os telemóveis leva as pessoas a não saberem conversar. E eu acho que conversar é muito agradável. Portanto, proponho uma conversa, está bem? Não é tanto, não fiz perguntas, como vê, não tenho perguntas nenhumas. A única coisa que há aqui que pode atrapalhar a conversa é ver esta gente toda a assistir. E haver ali uma câmara que filma. Mas é uma conversa, está bem? Portanto, cidades e comunidades sustentáveis. Existe tal coisa? Não sei. Não, tem que usar aquilo, Mas porquê é que é logo a natureza a primeira a responder? Guarde-se para o fim. É mais prudente guardar-se para o fim. Não sei. Não. Ponha lá Oeiras. Oeiras. Eu gosto muito. Sabe que eu vivi em Oeiras, já lhe tive a explicar. Eu fui cidadão de Oeiras durante uma quantidade de tempo. E se há coisa que eu posso testemunhar é que Oeiras Valley, em inglês fica giro, deu um salto em frente incrível em relação ao que era quando para lá entrou para lá em 74, não foi? 74. Para a Câmara. Para a Câmara, era ligeiramente mais novo. Está bem, isso é um detalhe sem importância. Mas está irreconhecível, não está? Oeiras está irreconhecível em relação a 1974. Até porque em 1974 havia 4.000 famílias que viviam em barracas no território do Concelho de Oeiras. Agora não há. Há outras necessidades, e hoje de manhã esteve lá o Sr. Primeiro-Ministro a lançar a primeira pedra de um novo programa habitacional que está a ser desenvolvido em Oeiras, já para as necessidades atuais, que não são as mesmas que existiam em 74, necessariamente. Mas eu não queria ficar por aqui. Sim, Queria voltar um bocadinho atrás para dizer que
Há pouco, em dezembro, a Câmara, o município de Oeiras foi distinguido na conferência do ODS local de 2022 que aconteceu no Algarve, em Almancil, no Algarve. A distinção tem um significado, mas eu não queria ficar pelo significado da distinção, mas sim como é que foi possível chegar até aqui sem se ter estado sistematicamente a mostrar números sobre as coisas que estavam a acontecer. É mais importante que aconteçam as transformações do que passemos o tempo todo a indicar números daquilo que deveria acontecer e não acontece. Na realidade, como é que um processo de um território, que era uma periferia da cidade de Lisboa, se está a transformar, com as vicissitudes que tem a transformação de uma periferia numa pequena cidade organizada de uma forma polinucleada e que tenta integrar a estrutura ecológica que era o suporte do território antes de ter acontecido a expansão para essa periferia, porque ela foi inevitável naquele tempo. Agora é outra circunstância, mas naquela altura houve necessidade de haver aquela expansão. Ela aconteceu por motivos concretos de necessidade das pessoas que não tinham onde se instalar e que foram se instalando na periferia, muitas vezes em situações precárias, numa zona que inicialmente estava destinada à zona de habitar ou de lazer das classes que tinham maiores condições sociais. É a linha do Estoril, não é? E agora já não se fala da linha do Estoril, fala-se de Oeiras. Como é que isto é possível ter acontecido? A história do Oeiras Valley é uma questão de branding territorial, para continuar no inglês, não é? É apenas uma questão de marca. E essa marca tem alguma relevância na leitura que fazem as empresas que estão instaladas em Oeiras. Muitas delas são empresas tecnológicas de âmbito multinacional. E, portanto, o sentido disto é dizer, há uma marca territorial, como havia, por exemplo, no Parque das Nações, que era a cidade imaginada, era a assinatura da marca territorial do Parque das Nações. Aqui também se construiu uma marca territorial. Mas isto é um incidente daquilo que estávamos a falar, que foi o processo que começou em 1994. O município de Oeiras e o de Lisboa foram os únicos que estavam presentes em Aalborg, na Dinamarca, quando foi assinada a primeira versão da Carta de Aalborg para o desenvolvimento das cidades e vilas europeias rumo à sustentabilidade. Era assim que se falava naquele tempo. E por isso começou muito cedo esta perspectiva de uma estratégia para o desenvolvimento sustentável assente nos 3 pilares: a economia, a sociedade e o ambiente. E essa estratégia, a princípio um pouco incipiente, feita de somatórias de coisas, foi levando a ações concretas que começaram a criar algum lastro e alguma dinâmica. Paralelamente, há um aspecto importante, até porque eu vi que no tema aqui havia essa referência à mobilidade, que é de facto muito importante em termos de estratégia para o desenvolvimento sustentável ao nível dos indicadores que têm a ver com a sustentabilidade ambiental, precisamente porque a mobilidade representa uma parte substancial das emissões de gases geradores de efeito de estufa em ambiente urbano. O que é que aconteceu aqui? Começou-se a pensar que aquela periferia tinha que se organizar como uma pequena cidade. Nunca poderia ser uma cidade compacta totalmente, porque a estrutura do próprio território não o permite. Ele é atravessado por um conjunto de linhas de água que não permitem, de facto, essa continuidade e, portanto, tínhamos que nos adaptar à interseção entre esta consolidação urbana e a organização urbana e a manutenção de uma estrutura ecológica essencial que permitisse manter o nível de qualidade de vida e, por outro lado, manter a qualidade ambiental geral em relação com o efeito que poderia ter destruir determinados elementos desse ecossistema que pré-existia ao próprio desenvolvimento urbano de forma devastadora, como aconteceu noutras zonas periféricas da cidade de Lisboa. Ali aconteceu algum impacto, mas não com a dimensão que aconteceu à volta. O impacto é inevitável porque as necessidades humanas implicam essa relação dinâmica, por vezes, com a natureza que nem sempre é equilibrada. E ao longo desse tempo todo, foram sendo consolidadas algumas linhas de estratégia de desenvolvimento. Desde logo, começando... se estiver a falar demasiado tempo, você corta-me a coisa. Exato. Pronto. Se quiser parar por aqui, eu paro e depois puxam-me. Sim.
gostaria muito de repescar o tema da mobilidade, porque foi um tema que nós falámos no outro evento e que deu muita conversa, conversa no bom sentido do termo, e que eu acho que é mesmo a questão mais crucial, não é? Esta história das cidades serem, de um lado, sítios onde se trabalha, do outro lado, sítios onde se vive, sempre foi acusada de ser a grande causadora dos impactos negativos. E a questão da mobilidade é fundamental, mas a questão da mobilidade também tem que ver com como é que criamos sítios para as pessoas viverem, não é? Porque senão não há outra solução se não criar sítios longe onde elas trabalham, não é? Eu não percebo nada do assunto. Portanto, tenho imensa curiosidade em ouvir as vossas opiniões. Mas a Alexandra poderá agora dar aqui um contributo, assim fazemos igualdade de género. Muito boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar na outra conversa e estar agora também aqui. É um prazer. Parabéns. Não, ainda não chegou o Carlos Gaivoto. Foi parceiro da mobilidade na última conversa também. Tenho pena que não esteja aqui porque a conversa com o Carlos Gaivoto tínhamos perspectivas completamente diferentes, ou seja, eu tinha uma perspectiva muito mais da comunidade das pessoas, da hipótese de falarmos um bocadinho sobre o que é isto da cidade dos 15 minutos, portanto, o que implica nós pensarmos a cidade a partir da comunidade, a partir de como é que a comunidade se desloca, como é que as pessoas se deslocam no território para que possam, no seu próprio bairro, poder habitar, ter a sua casa, poder ter a escola dos filhos, se tiverem filhos perto, poderem comprar os produtos para alimentação também nesse mesmo sítio e trabalhar ainda nesse sítio. Portanto, o que acontece é como é que isto é possível em Portugal. E olhando, agora até se pudesse ser provocatória, quando olhamos para Oeiras, muitas vezes, não é? Isso é difícil. Lembro-me de ontem ter uma conversa com alguém que está a trabalhar no Tagus Park, não é? E que dizia como é que é possível termos aqueles milhões de pessoas neste momento no Tagus Park, milhares de pessoas que estão no Tagus Park neste momento e a relação com o território nesta ideia de mobilidade é efetivamente muito difícil. Pronto, eu acho que a presença aqui dos arquitetos gostava também de introduzir ainda uma outra coisa que tem a ver com o papel da comunidade. Não chegou ainda. Que estando aqui a arquitetura, portanto, de peso, com dois representantes, significa que esta ideia de que a comunidade, e se queremos comunidades sustentáveis, os arquitetos também devem ter esse papel e devem pensar como é que isso é possível, implica muito. E eu fui formada na visão tradicional de que a arquitetura é a construção de espaço, a construção de funções, sempre a construção. Como é que nós podemos alterar um bocadinho também todos estes paradigmas de imaginar que agora a arquitetura deve cada vez mais ter um papel de sustentabilidade envolvendo as comunidades também em todos os processos e onde, na minha perspectiva, a participação tem também um papel muito importante. E, passando um bocadinho aqui para a natureza, que estávamos há pouco a falar sobre isso, que é como é que a natureza também como é que olhamos para a natureza, não como um vazio, não como algo que não tem o seu próprio ecossistema e é construído e passa a existir também, e é construído, é essencialmente construído. E nisto tudo, como é que os bairros, ou a escala do bairro, que deve ser cada vez mais a escala do trabalho que nós fazemos, como é que entra também, além a mobilidade, nesta relação com a comunidade, com o verde, com os elementos que são cada vez mais importantes para que haja efetivamente uma comunidade cada vez mais sustentável. Eu gostava de fazer introduzir uma outra provocação para o João Afonso comentar. É assim, eu acho que quase tudo aquilo em que a gente acredita e em que os arquitetos, os engenheiros e os filósofos e toda a gente foi criada, radica numa concepção que vem da Revolução Francesa. Isto é, só existe uma coisa que é
a habilidade dos seres humanos de criarem empresas. E a outra coisa é a habilidade dos seres humanos em trabalharem nelas. Tudo que saia fora desta dicotomia não interessa. E isto é a forma como o Estado português continua organizado. Lá está o conceito da concertação, tem trabalhadores e patrões. E isto deu origem a uma concepção de que tudo deve ser submetido às necessidades, fica mal dizer do capital, do trabalho. As pessoas precisam de emprego, o emprego é o valor fundamental, portanto, se as pessoas precisam de emprego, deita-se tudo abaixo. Por exemplo, no Star Trek há uma cidade, Coruscant, e eles dizem, quando apresentam Coruscant, dizem todo o planeta já é uma cidade só. E a cidade é em vários níveis e não há vestígio de uma erva, quanto mais de uma árvore. Ou seja, muita da concepção que nos domina é a ideia de que é totalmente legítimo escaqueirarmos com tudo em nome do emprego. Ou será que é em nome do retorno do capital? Não sei muito bem. Aquilo que eu também sei é que a grande mensagem do desenvolvimento sustentável é: procurem um outro modelo de desenvolvimento. Um em que não estejam em guerra com a natureza, convosco próprios, com tudo, em guerra com tudo, em nome de manter os vossos empregos, e haver alguém que ganhe com isso, claro, é normal, e procurem um modelo de desenvolvimento que reconcilie o social com o económico, mas também com o natural. Será que isto é possível? Para o João, que trabalha numa instituição social, acho que é. Bom, eu sou arquiteto e trabalho numa instituição social. Além de, do ponto de vista ideológico, ser talvez um pós-marxista mais do que... Não, isto é uma constatação histórica, não ideologia, não gosto. Eu acho, primeiro, isso não vem da Revolução Francesa, mas sim vem do pensamento capitalista, que o expoente, não é? Termina em Marx, não é? O Capital. E de facto a sociedade atual, na verdade, é um pensamento da responsabilidade, é toda a evolução do pensamento cristão, da hierarquia, pronto, várias coisas. E eu acho que o nosso modelo social mantém-se nos mesmos padrões do século XIX, exatamente, e isso é um problema grave. No outro dia, e não tem nada a ver com a arquitetura, estávamos numa conversa também, numa sessão destas, sobre a questão do trabalho. Ou seja, se é possível discutir o trabalho nos mesmos paradigmas e com os mesmos conceitos, inclusive com as mesmas terminologias com que nós discutíamos o trabalho nos anos 50, nos anos 70, ou para ficar mais, no pós-revolução, nos anos 40, pós-guerra, no princípio do século XX e no século XIX. E, na verdade, é que torna-se cada vez mais difícil. E eu acho que o modelo de como nós pensamos a sociedade também se reflete, obviamente, na construção, isto da ideia das cidades sustentáveis. Também precisamos de pensar de outra forma. Ou seja, há um modelo de sociedade que tem que ser repensado se queremos passar de 2030, de 2050, e isso implica toda a forma como nós vivemos. A questão é se vivemos para trabalhar ou se trabalhamos para viver, não é? É essa a centralidade do trabalho na vida de cada um de nós. Como é que nós construímos o nosso modelo de pensamento e o nosso modelo de estar para o trabalho? E a partir daí tudo é pensado, é a casa, o habitar a 15 minutos da escola e a 15 minutos do trabalho. Na verdade, o habitar não é o centro. Na verdade, o habitar não é o centro. O habitar que a Alexandra estava a falar, que não era o habitar da casa, era o habitar do contemplar, do usufruir, do comungar, ou seja, do essencial. É simplesmente, nesta lógica da casa aos 15 minutos, é o pivô do mundo do trabalho. E não devia ser ao contrário, objetivamente, devia ser efetivamente o centro. E Oeiras, por exemplo, eu vou falar de uma situação prática, não é? A cidade de Oeiras, que consegue, num espaço muito curto de tempo, tornar-se o centro económico da área metropolitana de Lisboa. Ou seja, se não fosse o institucional do governo, não é? Se não tivesse aqui os órgãos de governo, se não tivesse tradicionalmente
as grandes instituições no centro da cidade de Lisboa, que já não estão também, ou seja, estão formalmente, mas possivelmente o essencial dos serviços poderão estar ou no Parque das Nações ou em Oeiras, possivelmente onde eles estarão, mas de facto conseguiu criar uma nova centralidade. E o Tagus Park foi um branding, depois surgiu o Parque das Nações e depois agora surgiu o Oeiras Valley para recentrar. E objetivamente eu acho que o Oeiras luta, mas isso depois o Luís nos dirá, também com a percepção que essa ideia dessa nova centralidade também é um conceito que já passou do tempo, ou seja, como é que nós vamos repensar esta nova centralidade que aqui criamos para esta cidade dos 15 minutos, para este centro de maior sustentabilidade. Eu no pensamento, eu penso sobre a cidade de Lisboa, é que Lisboa devia ser feita de múltiplos espaços de 15 minutos, ou seja, os 15 minutos era uma colmeia que se junta, não é? Ou seja, por um lado, nós não conseguimos ter uma cidade sustentável dispersa, por uma questão de infraestrutura, ou seja, totalmente dispersa. Portanto, precisamos de concentração, mas por outro lado, essa concentração não significa que ela viva em permanente contacto, ou seja, há uma infraestrutura que tem que justificar, que tem que suportar esta malha, mas depois a pessoa pode estar nos seus 15 minutos, a outra está nos outros 15 minutos, a outra está nos 15 minutos, e esporadicamente, por coisas boas, espero, para ir ver um concerto, para ir subir ao Alto Monsanto, para ir à praia a Oeiras, faz a deslocação de 45 minutos, de 1 hora. Mas no dia-a-dia faz os seus 15 minutos. E eu acho que essa é a questão que nós temos que tentar procurar. E acima de tudo temos que pensar numa sociedade para viver, em que os direitos humanos estão à frente de tudo o resto. Acho que se pensássemos numa sociedade como uma estrutura, e se falamos, muitas vezes temos tendência a falar, a economia é essencial, é o trabalho, o Mário começou a falar, a questão da economia é essencial, não podemos, o trabalho é essencial, não temos uma política de trabalho metropolitana é dramático. E a sustentabilidade, obviamente, a questão ecológica é essencial, e a questão dos direitos humanos, ou seja, acho que com 4 ou 5 linhas estratégicas nós conseguimos pensar a cidade sustentável. Muito bem. Pois nós estamos, acima de tudo, a precisar de um novo modelo de pensamento. Há quem diga, eu digo isso muitas vezes, precisamos de um novo modelo de desenvolvimento. Sim, mas não há um novo modelo de desenvolvimento sem um novo modelo de pensamento. Veja, por exemplo, o filme que nós acabámos de assistir. É um filme feito pelo Estado português, não foi feito por nós. Nós passamos com muito orgulho, porque é o nosso Estado e tal, mas a certa altura, quando se mostraram as baleiazinhas, o locutor disse, com o ar mais tranquilo deste mundo, aquilo que alguém escreveu para ele, que é necessário ter muita consideração pela exploração dos recursos marinhos. Exploração e recursos não são palavras ligadas com a Agenda 2030. Na Agenda 2030 não devia usar-se exploração, mas outro tipo de palavra, e recursos também não é bem assim. Não é? Aquilo é vida marinha, não é recursos. E a exploração é, nós devemos utilizar algumas das coisas que estão à nossa disposição, dentro de paradigmas de respeito pela própria vida não humana. Isto faz sentido? O que eu disse ou não? Eu acho que sim, porque isso levanta aquelas questões que, pronto, sendo eu da Liga para a Proteção da Natureza, me afetam particularmente, que é a componente ética com que nós estamos no planeta, não é? Então não gostou da exploração dos recursos. Mas estava lá. Toda a gente ouviu, estava lá escritos. Sim, porque essa é a linguagem que nós utilizamos para explicar a nossa relação com o mundo natural. Muitas das vezes encontrá-lo como recursos, pensar nele como recursos e na sua exploração para contribuir para a economia. O que as teorias do desenvolvimento sustentável vêm dizer é exatamente não pensar nos 3 eixos, nos tais 3 eixos, seja do desenvolvimento, da parte da economia, do mundo natural, das pessoas, como recursos
cada um deles, mas sim nas suas interligações. E as suas interligações implicam também pensar nessa componente que tem a ver com as questões éticas e de respeito das relações das várias componentes que existem, não é? E eu acho engraçado nesta discussão que estamos aqui a procurar o que é o novo modelo e o que é o modelo de desenvolvimento que nós queremos. E eu atrevia-me a contar uma história que é, eu não tenho a resposta, eu sei que quero aquela utopia, não é? Que é nós sermos capazes de ter uma boa vida, que aliás é um dos temas deste debate, que é a qualidade de vida, ter uma boa qualidade de vida, uma vida feliz, sem ter necessidades, tendo todas as nossas necessidades satisfeitas. E quando se fala em termos das necessidades satisfeitas, estamos a falar desde o comer, da alimentação, do ter acesso a bens e a serviços que neste momento fazem parte da nossa ideia de vida, não é? Seja culturais, seja os serviços de educação, de saúde, todo esse nível de vida que nós estamos habituados. Portanto, a conciliação dessas várias componentes não há uma resposta fácil ou única para dizer qual é que é, o que é que se quer, e porque aquilo que também serve para mim pode não servir para outras pessoas noutros contextos, então, especialmente. Por isso, eu acho que há aqui mas há aqui uma componente, era essa a história que eu ia contar, que tem a ver com, no fundo, o que é ser humano. E ser humano, e lembro-me uma vez participei num exercício que era o que é que nós queremos que seja a Europa em 2050? Qual é que é a perspectiva? O que é que nós queremos que seja essa visão? E começou-se por imaginar o que é que se queria. A educação para todos, pobreza zero, este tipo no fundo os exercícios que leva também a que hajam os ODS, não é? E depois chegávamos ali a um certo impasse de perceber o que era essa visão, que não fosse uma visão ou distópica ou muito utópica. Então começámos a pensar o que é que se vai manter em 2050. E uma das coisas que me impressionou foi logo que a primeira coisa que veio à discussão naquele grupo de pessoas foi que uma das coisas que nos define como humanos é a nossa relação com a natureza, porque nós nunca vivemos, nem podemos viver sem termos uma relação com a natureza. E não é por acaso que quando vamos para um ambiente natural nos sentimos mais em contacto com a componente quer espiritual, quer com um certo apaziguamento da ansiedade do dia-a-dia que nós temos quando estamos, por exemplo, em ambientes construídos nas cidades, não é? Que de certa forma há aqui um bocado o foco deste painel também é um bocadinho para as cidades. E por isso eu acho que também uma das questões que se põe aqui nestes modelos de desenvolvimento é que, se bem que as cidades, e falávamos nisso no intervalo, que é, se bem que as cidades sejam ambientes construídos, e portanto, onde o ambiente natural está aparentemente mais domado e muito mais reduzido, o ambiente natural continua a existir e deve ser promovido, ou seja, e acho que todos nós e todos vocês que estão aí na assistência de certeza se lembram do tempo da pandemia, em que o quão importante era ter um quintal, um espaço verde, a hipótese de ter uma visão que não fosse apenas a casa do vizinho, por exemplo, ter uma boa vista, não é? O Eiras é um dos exemplos onde há boas vistas que se pode ainda desfrutar, olhar para o mar. E o que isso tem a ver com a nossa componente e, portanto, humana, que se vai manter. E por isso, uma das coisas que eu tenho a certeza, na sua pergunta, o que é o modelo de desenvolvimento e o que é que queremos, é que, em termos das cidades, nós queremos mais ambiente natural e não menos. Portanto, esta cidade dos 15 minutos, não é só 15 minutos dos serviços, e acho que a natureza pode ter uma componente de serviço que tem na qualidade do ar, nesta ideia da saúde mental e na hipótese de nós podermos estar ligados com essa componente humana, mas também é a possibilidade de dar o direito a que nestes espaços urbanos também existam outros seres que não serem os humanos, mas toda a componente natural que existe e que tenha espaço
para se desenvolver em harmonia e que, por outro lado, nós também voltemos à questão da exploração dos recursos ou não, mas que de certa forma eles acabam, essa componente natural acaba por nos prestar muitos serviços, não é? E que não são só esses serviços mais filosóficos ou espirituais que eu estou aqui a falar, mas também dos serviços mais concretos. E se voltarmos aqui também a exemplos concretos recentes, o caso das cheias, todos os territórios mais impermeabilizados em locais onde é necessário que haja infiltração, onde que vai de certeza haver escorrimento, exatamente por ignorarmos a ausência do mundo natural nas nossas cidades, tomaram proporções muito mais catastróficas que não teriam a tomar. Portanto, eu diria que neste tema, não é por acaso que eu se calhar até estou aqui no meio, que no fundo a natureza parece um aspecto quase periférico, mas é o central, porque é um dos centrais, não é? Não estou a querer retirar a centralidade a outros, mas é o central no sentido em que, de certa forma, nós somos parte da natureza e dependemos da natureza, seja nas cidades, seja no mundo rural. E a problemática do contacto com a natureza no mundo rural também é muito interessante e acho que poderia ser objeto de outra conversa. Sim. Aqui uma provocação. Eu acho que a questão da cidade, para além da... Pronto, 51% da população mundial vive em cidades, desde 2020, que passou os 50%. E se incluir o conceito de human settlements, então ainda é muito mais. E, sim, pode ser muito mais, e os 65% em 2050. Eu acho que a questão da cidade, e quando falamos de cidade, isto não é para contrariar, é só para dizer, e quando falamos de natureza, na cidade tudo é artificial. Na cidade tudo é artificial. Se isto tem mal, ou se o artificial, o que é que eu quero dizer com isto artificial? Ou seja, a cidade é o produto do pensamento humano. Ou seja, é planeada, mais ou menos. Mais ou menos. É conceptualizada, é racionalizada, juntando peças. Nelas pode haver natureza selvagem, mas o facto de estar lá é porque alguém a pensou assim. Ou seja, alguém permitiu que isso se mantivesse de alguma forma ao longo do tempo. Pronto. E é esse pensamento que eu acho que este ODS nos exige, que é a capacidade de pensar. Pensar como é que vivemos. Como é que vivemos juntos. O que é que nós queremos fazer daqui para a frente. Como é que nós vamos conjugar as peças para viver melhor. Isto não é para contrariar a Cristina, é só para percebermos, quando falamos desta natureza, a natureza tem muitas formas. Tem muitas formas de ser, não é só a natureza selvagem. Nós na Europa, quer dizer, o Eiras também é um bom exemplo disto, mas Lisboa também, Lisboa ainda mais, talvez. Lisboa é uma cidade é um concelho completamente urbano. Ou seja, quando uma pessoa vai discutir políticas urbanas fora do burgo, ou seja, se passamos as fronteiras de Portugal para falar de políticas urbanas, usar um concelho como Oeiras ou um concelho como Lisboa, em geral, quem está a discutir connosco, isso deve ser um bairro, ser uma área, uma coisa qualquer. Isso não é uma zona de Lisboa, isso é mesmo Lisboa, isso tão pequenino é Lisboa. Oeiras, isso é Lisboa, não é? Nós achamos que isto são entidades, mas do ponto de vista da escala, nós estamos na escala do settlement. E isso às vezes também nos dificulta o pensamento. Nós temos que alargar a escala, temos que alargar o pensamento, temos que mudar o pensamento e, de facto, quando falamos de desenvolvimento, quando se discute economia, é o crescimento. Quer dizer, nós a certa altura paramos de crescer, não é? Quer dizer, começamos a alargar, a encolher, etc, etc. Não podemos continuar continuamente a crescer, a desenvolver, continuamente a desenvolver. Vamos mudando, vamos alterando, vamos repensando, e isso que eu acho que tem que ser pensado. E este ODS, para a necessidade de pensar melhor as cidades, de uma forma sustentável, de uma forma estruturada, e conjuga todas estas dimensões, respeitando-as na sua essência e na sua
na sua identidade, ou seja, é importante pensar na economia. Sim, precisamos de riqueza. Sim, é importante pensar na natureza. Precisamos dela para conseguir viver. Precisamos de pensar a cultura, a educação, a mobilidade. Cada uma tem o seu peso, em certa altura temos que investir mais noutra. É muito curioso como é que nós demoramos tanto tempo a ter a Carris Metropolitana. Ou seja, eu diria que é a primeira vez que nós temos uma estratégia com uma concretização. Estratégias já tem havido muitas, geralmente territoriais, que geralmente depois todos se divertem a esfacelá-las, na maior parte. E eu acho que cada vez nós precisamos de coisas como a Carris Metropolitana, que é uma estratégia e uma persecução. Depois pode haver críticas, pode coisas que correm mal, correm mal. Críticas há sempre. Mas é preciso avançar e fazer. O que é preciso é que o mundo avance e pule. Mas eu queria sair da filosofia. Está a ver? Porque senão o painel é só filosófico e as pessoas perguntam-se isto serve para quê? Não sei. Se calhar, Alexandra, mas o Luís também pode dizer alguma coisa. Eu acho que sim, acho que posso convidar o Luís a dizer alguma coisa, embora breve, porque o tempo é o que é. Mas até diga já. Então vou acrescentar outra provocação. Antes de eu fazer o shift. Outra provocação que ele e o João já bem conhecem, mas eu acho que é importante falar, quando se fala de cidade, nós temos uma ideia de que a cidade é toda igual. Portanto, que todos vivemos da mesma maneira. É importante que estas estratégias, eu acho que é uma das coisas que faz parte também desta componente dos ODS, é de como é que olhamos para diferentes partes, diferentes cidades que nós temos em Lisboa. E há, efetivamente, várias zonas que é preciso ter um outro olhar. E, se calhar, nenhum de nós ainda olhou para essa componente. A cidade, se olharmos para... A cidade são estas várias camadas, não é? Temos várias camadas. Temos a cidade onde nós estamos, a consolidada, que todos nós gostamos de visitar, que todos gostamos de passear, que todos vamos até cá. Mas há uma outra cidade que está nos limites, que se calhar nenhum de nós conhece. E é importante pensar que estratégias de desenvolvimento, e há uma componente bastante, temos aqui várias caras que estão a trabalhar, e como é que nós olhamos para essa cidade que é composta por bairros sociais, que não têm espaço público, ou que têm ou áreas urbanas de género ilegal, ou outras áreas que são... Como é que olhamos para elas? Como é que este modelo de desenvolvimento, a provocação do modelo de desenvolvimento, é porque temos a cidade a diferentes níveis e, portanto, é preciso ter uma visão local. Eu acho que uma das coisas importantes desse ODS é como é que potenciamos o que é o local e como é que olhamos para esse potencial e o programamos ou podemos estrategicamente pensar nele para que ele efetivamente consiga evoluir, que senão, se calhar, para chegar àquilo que é a cidade onde nós estamos, a cidade com a cidade, mas que as pessoas que se identifiquem também que estão em Lisboa e que têm essa qualidade de vida que é necessária e que é importante ter. E nessa componente, acho que a natureza, e há uma zona norte, por exemplo, na área de Santa Clara, que para nós, e que eu estou neste momento a trabalhar nessa área, que nós não conhecemos, onde a natureza é uma componente extremamente importante e é um sítio que nós devemos visitar. Mas como é que isso passa? Como é que eles, que olham muitas vezes para esta natureza como um momento de enclave, ou seja, de achar que estão rodeados com a natureza e se fazem parte de um gueto, e não, como é que nós podemos valorizar e eles podem valorizar essa componente. Portanto, eu só queria deixar esta provocação de que, quando falamos de cidade, há várias camadas e há várias cidades, portanto nós devemos ter atenção a essas várias cidades também, e que os ODS nos incentivam a olhar com um olhar diferenciado, e como é que isso se faz é muito importante e envolve todos neste processo. Eu queria passar a uma abordagem totalmente pragmática, que é o que é que a gente pode fazer rapidamente. Porque acho que a filosofia e o modelo de pensamento, o modelo de desenvolvimento serve para termos um quadro de referência, mas a seguir temos de fazer coisas, amanhã temos de fazer coisas. E as pessoas gostam de respostas. Eu acho que Lisboa não é Portugal, e de facto há muitas cidades em Portugal.
Lisboa é uma desgraça. Por muito que os arquitetos tentem, há uma desgraça inerente à cidade de Lisboa. A minha família toda veio do Algarve. Portanto, o meu pai e o meu sogro vieram do Algarve. Eram pessoas simples que tiveram que emigrar internamente para Lisboa para terem alguma hipótese de trabalho. A desgraça de Lisboa foi essa. Foi a quantidade enorme de pessoas para arranjar trabalho que teve que vir para a capital. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. E o que aconteceu, provavelmente a maneira de aliviar muitos problemas das capitais como Lisboa é pensar nas cidades que não são Lisboa. Eu acho que aí onde a natureza é muitíssimo mais presente e muito mais fácil, porque é natural, porque a pressão urbana é muito menor, etc. Mas o Oeiras deu aí uma lição. Eu acho que o Oeiras deu uma lição. Talvez não tenha sido muito boa, mas mostrou de alguma maneira o caminho. Houve uma altura que eu defendi muito a ideia de que Portugal podia ser uma espécie de Califórnia da Europa. Porque estava a nascer uma geração que não gostava de ter que comutar entre o trabalho e o bem-estar. Não queria. Queria bem-estar e trabalho e bem-estar. Os franceses fizeram isso num projeto urbano, já lhe falei nisso de outra vez, chamado Sofia Antipolis, por cima de Antibes. Conhece? Onde ligaram as instalações empresariais, os hotéis, a natureza, a praia mesmo ao pé, pronto. E atraíram uma quantidade enorme de jovens qualificados, hoje já não são assim tão jovens, mas que foram à procura de eliminar essa dicotomia. Ou trabalhas ou estás na praia. A nova SBE é muito esse conceito. Tem um túnelzinho direto para a praia, do campus universitário direto para a praia. E o Oeiras também mostrou isso. Eu acho que do ponto de vista pragmático, as cidades, os bairros, qualquer um, tem que atrair a economia, porque senão é um dormitório. E para atrair a economia tem que haver políticas públicas que criem condições para a economia lá se instalar. Se instala a economia e o bairro tem uma oferta residencial, está nos 15 minutos. Trabalhas e vives num sítio. Agora, o comércio vai lá ter. Porque, ou gerido por portugueses ou por pessoas do Bangladesh, eles vão lá abrir as suas lojinhas. E às tantas tem um bairrinho que já tem tudo no seu seio. E as cidades tornam-se menos pressionadas, o que resolve o problema da mobilidade, etc, etc, etc. Eu acho que o Oeiras fez um bocado isso. No entanto, a certa altura, eu falei com uma pessoa que trabalhava no Tacos Park e a pessoa disse, a empresa era a BP, se não estou enganado, e ela disse-me, isto é horroroso. Eu digo, horroroso? Isto é lindo, maravilhoso. Não, pá, isto é um gueto. Nós estamos aqui e ignoramos completamente o mundo lá de fora. Só percebemos que ele existe quando entramos aqui de carro e vemos que ele existe. E isso fez-me pensar que, de facto, criar corpos estranhos no seio das cidades não deve ser a melhor solução. Mas gostava muito de ouvir o vosso comentário sobre isto. Posso começar por aí? Eu queria começar pelo tema aqui da integração entre a cidade e a natureza. Dentro do tempo? Esse é o nosso conceito ideal. Nós chamamos de cidade verde e azul, mas é só porque é um nome que soa bem. Mas a questão é que, de facto, não é fácil, mas é muito importante conseguir fazer emergir o ecossistema que foi-se degradando com a presença intensiva do urbano, fazê-lo emergir na própria cidade. Não rejeitar a cidade para reconstituir o que já não pode ser reconstituído, mas investir na qualidade desse ecossistema, investir mesmo, como se investe nas outras infraestruturas, investir naquilo que agora se chama a infraestrutura verde, para podermos obter, de facto, uma presença significativa da natureza dentro da cidade. Não é rejeitar a cidade, porque ela está lá. É organizá-la para que a natureza possa emergir e possa manter os ciclos de vida da biodiversidade, etc., do que lá se passava antes. Voltámos a ter patos na Ribeira da Laje, que não havia, ao lado do Palácio do Marquês. Conseguiam sobreviver. Nesta perspectiva é que é preciso introduzir aqui um fator importantíssimo, que é o tempo das transformações à escala de uma cidade. Esse tempo ainda seja essa. E não sei se isto está a funcionar bem. De vez em quando parece que sim. Então eu vou passar para aqui.
O tempo aqui é importante, porque o Tagus Park foi desenvolvido nos anos 90 e tais, e tratou-se aqui de captar uma oportunidade de desenvolvimento, assim como fizemos com as outras empresas, captámos uma oportunidade que foi gerada pela dificuldade das empresas permanecerem em Lisboa. Procuravam determinadas condições que Lisboa já não conseguia oferecer. Era impossível naquela altura as pessoas todas irem trabalhar para Lisboa e estarem 1h30 nas filas ou 2 horas nas filas na A5 para poderem entrar em Lisboa. Pois não tinham lugar para estacionar, etc. Nós encontramos uma motivação para conseguir atrair as empresas sem grandes incentivos, não houve incentivos. Foi a dinâmica própria das empresas de olharem à volta e dizer, já não podemos estar aqui, precisamos de outro sítio. O que nós criámos foi condições para eles se instalarem nos outros sítios. O modelo da altura foi aquele que as circunstâncias permitiram e que a dinâmica própria das empresas permitiu. Organizaram-se em parques empresariais e isso criou polos monofuncionais, como se diz no nosso léxico mais próprio, e que tem esse problema, que tem o Tagus Park. Sim, mas era a época, isso. A época. O que é que acontece? Que... No meu modelo mental e no modelo da estratégia de planeamento que está a ser implementada, lá está, ao longo do tempo, haverá agora a necessidade de introduzir a multifuncionalidade, ou seja, de introduzir os outros elementos que fazem criar a tal cidade dos 15 minutos, ou seja, introduzir alguma capacidade de habitação adequada às pessoas que lá estão a trabalhar, porque a pessoa pode dizer, não, mas há aqui à volta a habitação. De facto há, mas não foi pensado para ser uma comunidade de vida. Uma comunidade de vida significa que eu tenho que ter uma oferta integrada das várias funções que permitem viver, trabalhar, aprender, recriar, etc. Portanto, tudo num espaço dos tais 15 minutos e que, quando eu preciso de ir buscar uma valência que só existe onde houver uma densidade maior, um teatro, um espetáculo mais substancial, então eu vou utilizar um canal de transporte público que tenho que eu lá colocar. Ele está pensado há anos para fazer o eixo que liga o Tagus Park até ao centro do Oeiras. Chamava-se no tempos o SATU, mas depois aquilo foi um problema de investimento excessivo para uma procura que não era na altura ainda suficiente e a empresa não teve condições de prosseguir, mas agora vai ser retomada a ideia, não com o mesmo tipo de veículo, mas com um veículo elétrico que há de andar no chão num canal próprio. E se isso acontecer, eu posso estar a 15 minutos, neste caso, num transporte que tem um baixo impacto ambiental, do Tagus Park na zona das praias, do Tagus Park na faculdade, na Business School da Nova, que está já no Concelho de Cascais, mas na fronteira connosco, ali na fronteira entre Carcavelos e Oeiras. Não é? E, portanto, posso estar na zona central do Oeiras histórica, ou posso estar nos outros parques empresariais que ali há, o Lagoas Park ou a Quinta da Fonte. Neste conjunto, trabalham neste momento 20 e tal mil pessoas e estão lá dezenas e dezenas de empresas que têm um resultado económico absolutamente espantoso, porque num território com 46 km², 658 mil habitantes, tem as empresas que lá estão, que são 20 e tal mil, das quais 112 são grandes empresas, têm um valor acrescentado superior à da maior parte dos municípios do país, com exceção de Lisboa. A maior parte não, a totalidade, com exceção de Lisboa. É o segundo, uma coisa minúscula. É uma cidadezinha dentro da cidade da grande Lisboa, da cidade capital. Mas se ela se organizar desta forma, pode ser um laboratório de experiência de vida de uma comunidade sustentável. Não só porque é possível, as pessoas que têm preparação para poder montar os seus próprios mecanismos para a transição energética. O Oeiras está cheio de veículos elétricos, estava atrasado em termos dos postos de carregamento, está a fazer um enorme esforço para acompanhar a própria dinâmica das pessoas, nem sequer foi uma coisa induzida por um programa qualquer, as pessoas começaram a fazer essa mudança em termos de opção por energia com menor impacto ambiental e, por outro lado, as empresas têm cada vez uma maior preocupação em termos de responsabilidade social, ética, em termos ambientais, que
representam de alguma forma fatores de análise do desempenho das empresas, não é? Eu tive aqui há uns tempos numa pós-graduação em sustentabilidade nas organizações e nas empresas, aqui há uns anos com a Business School, neste caso da Católica do Porto, e de facto estes temas eram muito relevantes. Cada vez são mais as empresas que têm o reporte no Global Reporting Initiative, onde têm que, de um ano a ano ou de 2 em 2 anos, de fazer o relatório das suas atividades em termos ambientais. E nós contamos com as empresas que são instaladas no nosso território para progredir ainda mais rapidamente em termos de indicadores de sustentabilidade nos 3 domínios. Na economia não é preciso porque eles já lá estão. Tá. Mas na vertente social também há muito pouco a fazer porque os programas têm indicadores também elevadíssimos. Na vertente ambiental estamos agora a fazer um grande esforço, porque o objetivo é conseguirmos de facto cumprir com a neutralidade carbónica em 2050, atingir uma redução da ordem dos 70% das emissões de dióxido de carbono em 2030 e, neste momento, foi feito pelo Lisboa é Nova um estudo para nós que nos indica, é certo que tivemos o empurrãozinho da pandemia, mas já estamos em 43% de redução em relação àquilo que tínhamos em 2008. Portanto, o nosso ponto de partida é de 2008. São os dados de 2008. Muito bem. Deixe-me puxar à natureza outra vez, até porque o tema da sessão tinha que ver com qualidade de vida, conciliação, qualidade de vida, e eu acho que a natureza é crucial para a qualidade de vida. Não sei até que ponto é que a organização das cidades não devia ser confiada a uma espécie de equipa entre o lado arquitetónico, claro, mas também o lado da natureza. Mas supostamente os arquitetos têm que ter grandes conhecimentos sobre isso, não é? Pelo menos desde o tempo do Gonçalo Ribeiro Teles, que uma das pessoas mais marcantes a nível de ambiente na cidade de Lisboa era um arquiteto. E até fez alguns avisos que foram ignorados e pagámos bem caro por ter ignorado os avisos dele. Mas eu vejo muito a questão da natureza como uma vantagem económica, imagino. Não estou a falar de exploração de recursos, estou a falar de ecossistema. É que eu penso muito no seguinte, as novas empresas, como já foi dito aqui muito melhor do que eu, pelo João, pelo Pedro, aliás, as novas empresas e as novas forças de trabalho valorizam sentirem-se bem. E o ordenado é uma componente, mas há outras componentes que são levadas em conta quando se aceita um emprego. Por outro lado, há a tecnologia que faz com que uma boa parte do nosso trabalho possa ser feito à distância. Depois há uma cada vez maior pressão e viabilidade para fazer horários flexíveis. Tudo isto faz com que a natureza possa ser um fator de competitividade. Engraçadíssimo. Está a ver? Ou seja, as cidades que conseguem evidenciar que têm uma relação harmoniosa com o ecossistema natural, não só com as arvorezinhas, mas também com a biosfera, com os animais. Por exemplo, eu tenho uns netos que vivem no Barra Azul. Eles não têm a possibilidade nenhuma de ver galinhas. A única maneira que eles têm de ver galinhas é levá-los fora de Lisboa, a um sítio qualquer onde devia haver umas hortas com galinhas. Porquê é que não há hortas com galinhas? E vocês, na área ambiental, podiam pressionar os planeadores urbanos para terem não um jardim zoológico, mas sim jardins com vida. Não seria fácil, provavelmente, mas o meu papel não é fazer propostas fáceis, é fazer desafios e vocês depois amanham-se, não é? Mas acho que a natureza podia ser um fator de competitividade. Não, faça com este que esse não funciona. Não dá. Para além de poderem ver as galinhas, há a possibilidade de se estudarem formas de agricultura em contexto de cidade, em contexto urbano. Claro, E isso é uma forma inteligente de juntar várias coisas. Juntar agora os food links e a proximidade da produção agrícola para as emergências. A Câmara de Seixal fez um trabalho importante. Exatamente, e estão a fazer, porque têm melhores condições que nós, mas isso existe, apesar de ser, para nós, face ao território ser muito pequeno, uma ajuda que será
pontual, portanto não é significativa, mas o que é facto é que nos nossos planos estão o podermos garantir uma infraestrutura verde toda interligada entre si daqui a uns anos, com da ordem dos 1000 hectares, o que não é mau para um concelho que tem 46 km², geridos de uma forma integrada, não estamos a contar com os quintais das pessoas. O que é que a Cristina tem a dizer sobre o assunto? Que ela, coitada, nunca mais fala. Não, é só para dizer que isto é possível fazer, é possível. E as equipas que trabalham ao nível do ordenamento do território são sempre pluridisciplinares. Portanto, estão sempre lá, há sempre engenheiro do ambiente, há sempre arquitetos paisagistas, temos lá uma obra excelente do Gonçalo Ribeiro Teles, que é Nova Oeiras, que é um núcleo, uma unidade de vizinhança que existe desde os anos 50 e que ele usou como exemplo em várias circunstâncias, onde se habita e tal, mas não se trabalhava lá naquela altura. Agora, à volta, vão haver vários polos ligados às iniciativas Muito bem, mas olha, que Oeiras já não dá para irmos viver para lá, porque está muito caro. Por isso, não... vamos falar bem de outras coisas além da Oeiras. Mas essa questão do estar caro ou barato tem a ver com a questão da competitividade dos espaços, não é? E onde o acesso à natureza sempre foi um fator crucial, diferenciador e crucial. Não é por acaso que Lisboa se localizou onde se localiza, pelas condições naturais, pelo estuário, que é uma fonte de riqueza económica, mas é uma fonte de riqueza natural. E é esse, de certa forma, quando disse que não era uma tarefa fácil, realmente, pronto, eu pensando que eu estou aqui como representante da Liga para a Proteção da Natureza, que faz este ano 75 anos, a Liga é um exemplo de que as coisas não são fáceis, mas são possíveis a esse nível, não é? E no sentido de compatibilizar esses dois mundos, porque o problema, seja do Tagus Park, dos modelos de desenvolvimento que nós estamos aqui a falar, é exatamente garantir que o único eixo de decisão não seja só apenas a geração do capital, como falou no início, e da questão do desenvolvimento económico, porque isso é uma perspectiva que é do século passado, não é? Nós queremos esta ideia dos ODS e esta nova... Quando fala do que é que as empresas agora valorizam, do que é que as pessoas valorizam, é, no fundo, garantir que não somos aquela visão do operário do século XIX, que está lá só a carregar no botão para produzir mais riqueza, mas que compatibilizamos as diferentes dimensões da nossa vida. E aí a natureza volta a estar no centro da questão. E como é que nós compatibilizamos e como é que fazemos esse modelo de compatibilização, de garantir que o ambiente, e em particular a natureza, é respeitado nesse modelo de desenvolvimento? E eu acho que ainda há muito trabalho a fazer, há muito trabalho de compreender como é que, exatamente por ser tão mais atrativo, depois é tão difícil preservar os espaços urbanos de qualidade que nós podemos ter nas nossas cidades, e se concentrarmos ainda a pensar em Lisboa, eu sei que tentou lançar-nos para pensarmos noutras cidades, mas se pensarmos, por exemplo, na parte do Eiras, temos agora o caso da Quinta dos Ingleses, temos mesmo toda a envolvente, toda a questão que houve. Eu sei que é Cascais, mas faz fronteira com o Eiras, não é? Ou seja, que tem a ver com o modelo de desenvolvimento, que é aquele terreno neste momento é tão apetecível para ter boas casas, porque as pessoas querem ir para lá viver. Como é que se compatibiliza com isso? Manter espaços, na lógica até do arquiteto Ribeiro Teles, que era arquiteto paisagista, que é uma componente diferente da arquitetura, mas que como é que se compatibilizam esses? Se dá garantia que os processos naturais existem e têm capacidade de funcionar, porque não vale a pena ter rotundas verdes, como muitas vezes acontecem em municípios. É preciso que os espaços verdes se interliguem para que não só os fluidos, e o arquiteto Ribeiro Teles era um mestre em falar nas circulações das massas de ar, das águas, como se viu tudo o que ele falou, por exemplo, relativamente ao Val de Jamor, nos anos 70 ou 90, da impermeabilização, são exatamente para garantir que os fluidos, nomeadamente as águas, tenham condições de não criar enxurradas e cheias e que sejam
e que respeitem os processos naturais de infiltramento para poderem exatamente garantir que quando chove demais não há consequências trágicas. Portanto, todo esse tipo de compreensão, e aí leva-me a outra questão, que é a formação, que não tem a ver com este ODS em específico, o 11, o que temos estado a falar, mas que está muito também ligado, que é exatamente os gabinetes de planeamento, os decisores, terem informação sobre as necessidades de compatibilização dos processos humanos, industriais, económicos, culturais, com os processos naturais. E isso é um bocadinho aquilo que, com o aceleramento das tecnologias e com esta nova transição, que se fala da transição digital, nós podemos ter ou uma oportunidade de reconciliar mais o mundo natural e a forma como lidamos com o mundo natural, exatamente porque podemos agora trabalhar em casa e por isso e não precisamos de ir para o emprego, e por isso podemos ter espaços que antes eram ocupados com escritórios que agora podem não ser, passarem a ser espaços mais naturais, mas também com a ideia de que temos que ter aqui essa transformação que a transformação digital vai necessitar e que vai originar, que respeita um bocadinho, e aí é um risco muito grande, porque o facto da transição digital leva a que haja um aceleramento dos processos de transformação até da própria sociedade e da forma como nos relacionamos, que são um bocadinho distintos com exatamente os processos naturais e o conhecimento que neste momento nós temos dos processos naturais. E por isso eu acho que há aqui também em termos de, pelo menos um alerta, que é: não podemos pensar só no processo de transformação digital da sociedade sem pensar no que é que isso vai trazer para o território, porque o digital é imaterialização, não é? Portanto, vamos ter que também pensar, para já, a materialização do digital e depois como é que transformamos esta componente do território que seja condizente com os processos naturais e com o ambiente de qual nós dependemos. E, aliás, se for ver o preço do metro quadrado para se viver, ou mesmo para se trabalhar, vai ver que nunca é em zonas desagradáveis em termos naturais. Claro que não. Bem, lamento muito, já estou 10 minutos atrasado. Mas é assim, estes eventos, eu digo isto sempre, não é? Portanto, estes eventos não servem para nós encontrarmos o grau, não é? E ficarmos, pá, maravilhoso. Estes eventos servem para provocar novos eventos e novas reflexões. E as pessoas que vos ouviram e que vos vão ouvir através da internet, onde isto vai ficar tudo gravado, levam daqui, deste debate, certamente algumas ideias para elas próprias depois desenvolverem e também, quiçá, contactar-vos para novos e mais prolongados eventos. Portanto, muito obrigado a todos e a todas e até à próxima. Eu gostava muito de fazer uma última provocação, não é para responder, é para irem pensando. A última provocação é: vem aí uma revolução digital, vem. Mas vai aumentar drasticamente as desigualdades. Porque o que a revolução digital vai fazer é aprofundar a diferença entre aqueles que têm capacidades, idades para embarcar nessas novas competências e tirarem partido, e os que não têm. E os que não têm vão ser muito mais, como sempre, e vão, mas são seres humanos, vão precisar de habitar, vão precisar de trabalhar. Vai ser muito desafiador para quem planeia cidades, para quem planeia a instalação de seres humanos, como é que vai encarar esta nova realidade. Conhecem os trabalhos de Jacques Attali, a história do futuro. Ele diz que nós no futuro seremos nómadas e sedentários. Os nómadas farão o que quiserem, mas nunca serão felizes. Os sedentários vivem amarrados a um determinado sítio e têm a sensação de felicidade, mas só a sensação. É muito interessante. Eu adoro discutir filosofia, está a ver? Por isso acabo sempre por levar estes painéis para a discussão filosófica, mas hoje não tenho mais tempo. Fica para a próxima, está bem? Muito gosto, muito obrigado. Muito obrigado. Se
Seguimos agora para intervenções de organizações membro da Aliança ODS Portugal e de embaixadores Aliança ODS Portugal. Iniciamos com Albino Pinto de Almeida, presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais.